Eu queria chegar mesmo que eu conveni isso agora. Tá? Sim. Falei só para esse espanhol agora, estou reforçando o meu nome. Boa tarde, colegas. Espero que nos vejam e nos ouçam bem. Eu aproveito aqui para fazer um teste no meu próprio áudio, inclusive. Professor Salos, meu caro, dileto amigo, boa tarde, e aos demais colegas que aqui estão. Prazer em tê-los. Prazer, professor Adriano, é uma honra. Agora nos fazemos presentes, então, né? A não ser nos áudios de WhatsApp, agora consigo vê-lo. Ótimo. Melhor que isso, só presencialmente. Teremos essa oportunidade em breve. Exatamente. Bom, nós temos trabalhos aqui dos mais diversos, né? Nós temos trabalhos em inglês, nós temos trabalhos em espanhol, em português, então acredito que vai ser muito proveitoso a todos. Acho que nós já podemos começar. Parece, professor Salos, que os colegas, pelo que eu vejo, já devem estar presentes. Nós, inclusive, convencionamos, e é importante já esclarecer às colegas e aos colegas que estão conosco, que nós seguiremos exatamente a ordem da programação como nos foi dirigida. Portanto, o primeiro apresentador, que inclusive tem 2 trabalhos nesse simpósio, é o professor Paulo André. Não sei se ele está presente. Nós temos aqui alguém ingressando em sala agora, talvez seja o próprio. Vejamos. Porque seriam aqui 2 trabalhos de Dr. Paulo André Pedrosa de Lima, na sequência, um trabalho de Dr. Alessandro Severino e Raquel Salgado, na sequência, Eva Sônia Moreira e Patrícia Souza Borges, depois Corradonga Torres Asségio, Dr. Salos, e, na sequência, Francisco Rafael e Lívio Augusto, e o último trabalho de Patrícia Ferreira Rocha. Então, não me parece que estejam todos em sala, mas vale repetir a pergunta. Professor Paulo André está conosco? Porque, se for o caso, professor Salos, nós podemos inverter a pauta. E aí, quando ele ingressar em sala, nós passamos a palavra a ele, se for o caso. Nós temos mais alguma pessoa ingressando? Não, Larissa. Então, boa tarde, Larissa, mas ainda não é o doutor Paulo André. O que acha, professor Salos, dessa ideia? Não, por mim, de acordo. Não há problema algum. Ou nós podemos esperar mais ou menos uns 10 minutos, 5 minutos, alguma coisa do gênero, ou nós podemos, então, inverter a ordem. Não há problema nenhum quanto a isso. Né? Vejo que o próximo seria o doutor Adriano. Não, desculpa, Alessandro. Exato, Alessandro Severino e Raquel Salgado. Doutora Raquel, exato. Estão conosco? Responde aqui. Já falou com você? Só eu. Fala para eles que eu tô aqui. Parece que também não. O não, trabalho sim. seguinte, aqui sim, eu já vejo, doutora Patrícia Souza Borges está conosco. Doutor, a Raquel está aqui presente. Oi, Raquel, é você que está falando conosco? Sim, eu estou aqui na sala presencial. Maravilha. Melhor muito aí, bem, então... Perfeito. Raquel, sua apresentação com o doutor Alessandro, os dois vão apresentar conjuntamente e ele também está presente ou online? Ele vai entrar online também, mas somente eu vou apresentar. Ele vai ser invertida a ordem, doutor? Perfeitamente. Vai ser invertida a ordem, daí eu peço para ele entrar agora, não tem problema nenhum. Né? Só um minutinho. Olha, acredito que possamos fazer dessa maneira, né? Justamente para não nos estendermos mais, porque o que acontece? Nós temos até o pessoal que está na Espanha, basicamente, essa nosso simpósio, ele vai até às 7 horas da noite, então fica mais tarde, né? Se nós nos atrasarmos para ele, não é? Então, eu já estou enviando aqui para ele, podemos iniciar, se me der uns 1 minuto. Claro.
Não há problema. Com certeza. Inclusive, nós agradecemos, não é, professor Salos, porque com isso nos ajuda a manter esse cronograma, que Boa de tarde. fato há uma preocupação com o horário. Doutora Patrícia, pois não, boa tarde. Boa tarde. É só para se a colega, a doutora Raquel, quiser, eu posso iniciar e ela vai a seguir a mim. É como Ah, quiser. perfeito. Pode até ser porque eu tenho uns slides também, daí não está abrindo aqui. Pronto. Aí a gente tenta pelo menos fazer os slides abrirem aqui. Eu não me importo, Muito eu bem. não me importo. Posso então Muito bem. partilhar a Vai tela? dar certo. Nós... Pode, não é, doutor Salos? Me parece que sim. Parece que sim. Com certeza, com Eu certeza. posso mandar pra Até ele. agradeço. Perfeitamente. Enquanto doutora Patrícia, a quem nós já agradecemos a gentileza de antecipar a sua apresentação, compartilha conosco a tela. Mais uma vez, muito boa tarde. Essa informação pode ser repassada à medida em que mais colegas forem chegando, mas eu e professor Salos temos a missão não só de lhes agradecer a participação no evento, mas informar de fato que, em razão do horário, que é estrito, nós teremos um limite de apresentação de 10 minutos por trabalho. Portanto, os trabalhos que forem compartilhados com 2 autores, como é o caso do meu próprio trabalho com o do professor Salos, teremos 5 minutos para cada um dos que irão se apresentar. Então, colocadas essas questões, nós vamos aqui tentando seguir o cronograma, como nos foi passado, de acordo com a ordem exata dos trabalhos, mas, evidentemente, assumindo, vez por outra, alguma inversão, até para evitar atrasos, não é? Então, eu passo a palavra ao professor Salos, se quiser fazer mais alguma consideração, e, na sequência, a doutora Patrícia, muito gentilmente, vai nos ajudar já com a apresentação do seu tema. Professor Salos, com a palavra. Obrigado, professor Adriano. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. É uma honra estar presente com essa parceria, sobretudo do professor doutor Adriano Godin, neste Congresso Internacional sobre Direito, Governança e Inovação. E desejo a todos, então, que desfrutem de todos os trabalhos. E, professora Patrícia, pode começar, então. Muito obrigada. Começo, obviamente, por agradecer a oportunidade de estar aqui presente neste 6º Congresso Internacional sobre Direito, Governança e Inovação. É um gosto estar aqui a partir de Portugal e conseguir ouvir Você queria a pessoa que está falando? É porque eu estou colegas que estão aqui ajudando a noutros autora. países. Eu mandei um e-mail. Som também, um pouquinho mais rápido. Só um pouquinho, instante, por doutora gentileza. Patrícia. Temos um áudio. Exato, temos um áudio que está Um cortado. Que é da sala presencial. Perfeito. Acho que já está. Desculpem. Ótimo. Pois bem, imagine. À vontade. O que vos trago aqui hoje, no fundo, é um estudo, a minha iniciação de estudo à volta da inteligência artificial aplicada ao direito do desporto, ou ao desporto em geral, e de que forma é que a responsabilidade civil responde, ou seja, isso já tem resposta para os danos que possam derivar da utilização de sistemas de inteligência artificial no desporto. A verdade, eu vou começar por distinguir uma breve distinção, tendo em conta o tempo da apresentação que disponho, sobre aquilo que distingue a inteligência artificial dos robôs propriamente ditos. Depois vou fazer o incidir sobre a utilização de um sistema de inteligência artificial no desporto, no caso particular do futebol, e depois tentar socorrer-me daquilo que a União Europeia já tem proposto regulamentar a propósito destas matérias. Ora bem, o primeiro pensamento que nos vem à cabeça é: mas será que a inteligência artificial, esta realidade iminente, invisível, que se impôs nas nossas vidas, seja nas tarefas mais básicas às mais complexas, designadamente até ao sistema judiciário, será que já se impôs no desporto? Será que já existe inteligência artificial no desporto? Bem, como eu disse antes de levantar o véu, será importante distinguir o que é inteligência artificial de um robô propriamente dito. Ora bem, a inteligência artificial tem, no fundo, estas 5 características que eu apresento: a capacidade de comunicar, um conhecimento interno com base nos algoritmos que lhe foram introduzidos pelo produtor, conhecimento externo, porque consegue absorver aquilo que é estimulado exteriormente, objetividade, porque consegue
captando, tendo em conta o algoritmo que tem e a captação de estímulos externos, de forma objetiva responder a determinada questão, mas aquilo que mais assusta e que mais tem preocupado é a última característica, a tal criatividade. O que é isto? É a possibilidade da inteligência artificial se autodesenvolver, ou seja, tendo em conta aquilo que lhe foi introduzido, aquilo que capta, ainda ter a capacidade de sozinha se autodesenvolver. E é aqui que nasce o risco, porque é preciso controlar este autodesenvolvimento. E o que é que a distingue então de um robô? Um robô é um objeto corpóreo, uma máquina, e, ao contrário da inteligência artificial, só funciona para aquele tipo de atuação, ou seja, tem uma atuação concreta. Também age sem a intervenção do humano, não é isso que se discute. O que se discute é que, enquanto o robô tem uma atuação concreta, determinada, a inteligência artificial não, e pode sozinha autodesenvolver-se. E então, voltando à inteligência artificial, que é sobre ela que eu vou incidir, será que já chegou ao desporto? Será que já existem algoritmos que auxiliam atletas, árbitros, dirigentes, treinadores no desporto? E será que é útil, necessária, segura e credível? Porque parece-nos que antes de introduzirmos um sistema de inteligência artificial, mesmo que seja para nos coadjuvar em determinada atividade, devemos verificar, digamos assim, se ela será útil, se é necessária, segura e credível. Bem, no desporto, sim, já chegou ao desporto há cerca de 20 anos atrás, em 2002, que já temos inteligência artificial no desporto. Começou no basquetebol, uma equipa de basquetebol foi constituída através de um sistema de inteligência artificial que analisou, no fundo, as desvantagens da equipa adversária e, no fundo, sugestionou os atletas que deviam participar em determinadas posições com vista a aproveitar a desvantagem da equipa contrária. Temos, por exemplo, também na ginástica, no último campeonato de ginástica de jiu-jitsu na China, agora em 2022, também já foram utilizados sistemas de inteligência artificial para auxiliar os juízes na atribuição da classificação às ginastas. Mas aquele que vos trago cá hoje, e aquele que talvez trouxe mais impacto mediático, tendo em conta a dimensão que o futebol ocupa no espectro desportivo, foi a introdução do sistema de inteligência artificial no último Mundial de Futebol do Qatar. Foi introduzido o sistema de linha de fora de jogo, o sistema automático de linha de fora de jogo, que o que faz, e eu vou passar um vídeo muito rápido, é analisar se o jogador está em posição irregular em poucos segundos. Doutora Patrícia, essa intervenção de um áudio em paralelo vem da sala presencial, é isso? Não estou a ouvir. A intervenção do áudio em paralelo vem da sala presencial? Não, eu creio que é do próprio vídeo, não é, doutora Patrícia? O vídeo está a falar. Sim. Isso, exatamente. Pois é porque eu, particularmente, não estou conseguindo ouvir muito bem. No fundo, a imagem traduz. Eu já vou explicar. Eu só vou colocar mais ou menos onde estava. Já estava nas câmaras, penso eu. Isso. Era mais ou menos. Individual player, 50 times per second, calculating their exact position on the pitch.
The 29 points include all limbs and extremities that are relevant for offside calls, allowing the team in the video operation room to know the exact position of a player at any given moment. All player and ball data is processed in real time by artificial intelligence, which triggers alerts in the video operation room when an offside position is detected. The system constantly tracks and alerts once the ball is received by a player who... Tendo em conta o meu tempo de apresentação, eu não posso estender o vídeo todo, mas era para vos passar aquilo que efetivamente aconteceu no Mundial. Que tipo de sistema era este? Era constituído por câmaras, 12 câmaras, que estavam ligadas à bola, existia um sensor na bola, e em poucos segundos comunicavam ao árbitro neste caso ao vídeo-árbitro, que depois posteriormente comunicava com o árbitro principal, se o jogador estava ou não em posição irregular de fora de jogo. E aqui, para quem não conhece o jogo em si, o futebol em si, estamos a falar de uma posição que vale muitos golos. E muitos golos permitem acesso a determinadas competições, designadamente, imaginemos, pensemos num exemplo, a Liga dos Campeões. Ir à Liga dos Campeões representa um acréscimo patrimonial de 15 milhões e meio. E, portanto, se a máquina, se a inteligência artificial falha, se aquela equipa vê anulado um golo porque o jogador estava em posição irregular, quem é a culpa? Quem responde por este dano? A máquina? Será que a máquina tem personalidade jurídica? Bem, isto, num primeiro momento, foi aquilo que veio da União Europeia. Pensou-se na qualificação da personalidade de sistemas de inteligência artificial, isto em 2018. Pensou-se em criar um estatuto jurídico específico para este tipo de ferramentas, tal como acontece cá em Portugal, por exemplo, para o estatuto do animal de companhia. Isto foi um primeiro avanço da União Europeia, que prontamente recuou. Ou seja, falou disto em 2018 e nunca mais voltou a esta ideia de atribuir personalidade jurídica a este tipo de ferramenta. Então a questão é, quem responde? O produtor? Se nós pensarmos que responde o produtor, temos, por exemplo, a diretiva da responsabilidade decorrente dos produtos, em que diz há responsabilidade objetiva, há culpa do produtor, há responsabilidade do produtor, desculpem, independentemente de culpa. Será que é aqui o Nicholas Evans que vai responder, o criador, o responsável do departamento tecnológico da FIFA, que vai responder pela criação deste sistema? Tenho muitas dúvidas, até pelaquela questão do autodesenvolvimento do sistema de inteligência artificial. Mas será que é o utilizador? Em Portugal, nós temos uma norma, que é o artigo 493, que nos diz que há presunção de culpa da pessoa que utiliza, que tem em seu poder uma coisa móvel para determinada atividade. E então eu pergunto, vai ser o árbitro que vai responder? Vai ser o IFAB, que é a International Football Association Board, que cria as leis do jogo, ou a própria competição, a FIFA World Cup? Quem vai responder? A União Europeia, com esta preocupação e constante avanço destas ferramentas, tem desmedidamente, permitam utilizar esta palavra, publicado propostas, conselhos, recomendações a propósito destas matérias. E o que me cumpre fazer neste momento, enquanto não temos uma verdadeira lei na União Europeia, é falar-vos daquilo que a União Europeia tem vindo a publicar. Em 2020 foi publicado o livro branco, o White Book, que nos dizia o seguinte: para a responsabilidade do produtor, nós temos a diretiva de responsabilidade civil do produtor, está resolvido. Relativamente aos restantes intervenientes no processo, aplicam-se as normas nacionais de cada Estado-membro. Isto em 2020. Fevereiro de 2020, um estudo sobre a inteligência artificial e a responsabilidade civil vem nos dizer: cuidado, porque as normas nacionais de cada Estado-membro poderão ser insuficientes. Em outubro de 2020,
a proposta do regulamento de responsabilidade civil aplicável na inteligência artificial recua novamente e diz-nos: não, as normas de cada Estado-membro não serão insuficientes para regular estas matérias. Será necessário, tendo em conta a complexidade das matérias, a sua capacidade de autoaprendizagem, bem como o seu potencial de autodesenvolvimento, será possível reajustar determinados conceitos dentro de cada regime nacional. Mas recomendou que não se devia limitar nem a extensão dos danos, nem as formas de compensação pelos danos não patrimoniais. E ainda sugeriu que fosse criado um regime de seguros obrigatório nesta matéria. Muito bem, 2020. 2021 é publicada a proposta de regulamento sobre a abordagem da inteligência artificial. E, no fundo, o que esta proposta veio querer criar era um sistema de segurança harmonizado, que controlasse os riscos e que tivesse um único propósito, o maior de todos: a salvaguarda dos direitos fundamentais. Isto em 2021. Criou então um sistema hierarquizado, permita uma expressão de riscos, sistemas de inteligência artificial totalmente proibidos, sistemas de alto risco e sistemas de baixo risco. Ora, há quem discuta que no desporto, tendo em conta a dimensão dos danos, recordemos aquele exemplo que eu trouxe aqui, do acesso à Liga dos Campeões, o valor patrimonial que o clube podia receber em função dessa participação. Estamos a falar de um quantum bastante pesado, se calhar na realidade dos clubes. Mas será que isto é suficiente para entendermos que é um sistema de alto risco? Não me parece. E a verdade é que, tendo em conta aquilo que vem sido anunciado pela própria União Europeia, com a proposta de 2021, e agora, face à recente publicação, no dia 14 de junho de 2023, das alterações àquela proposta de 2021, parece-me que não poderá ser considerado um sistema de alto risco, até porque o considerando 27 é categórico a dizer: devem apenas limitar-se à categorização de sistema de alto risco aqueles que intervenham em campos como a saúde, a segurança e os direitos fundamentais das pessoas. Ora bem, atendendo a este critério diferenciador daquilo que vem na proposta, como agora nas recentes alterações aprovadas à proposta, não me parece que possamos configurar um sistema de inteligência artificial no desporto como um sistema de alto risco. Porém, é o que nos parece agora, tendo em conta aquilo que já vem anunciado na proposta do regulamento. Não significa que quando a lei seja efetivamente aprovada não possa ser necessário rever esta questão na categorização. Por último, e estou a terminar, ainda dentro do seio da União Europeia, em 2022 foi aprovada uma diretiva sobre a adaptação das regras de responsabilidade civil extracontratual da inteligência artificial e afastamos a ideia da responsabilidade objetiva, que vinha sido anunciada anteriormente, e passamos a prever a responsabilidade subjetiva. Ora bem, uma responsabilidade subjetiva aqui exige que o lesado faça a prova de todos os pressupostos. O que é que isto significa? Um maior ónus para o lesado. Não há dúvidas que a União Europeia concretiza a possibilidade de recurso à responsabilidade subjetiva, porém ajuda designadamente com a tipificação de presunções, consagra presunções, com vista a facilitar o ónus probatório do lesado. Uma das presunções está prevista no artigo 3º, número 5, basicamente é o seguinte: o lesado pede um conjunto de informação ao fornecedor ou ao utilizador, não a presta, é considerado que falhou, que não cumpriu com um dever de diligência pertinente, porque é considerado, ou seja, presume-se que aqueles documentos permitiriam fazer prova face ao dano. O mesmo sucede com o nexo de causalidade.
é muito difícil ao usado provar que daquele facto resultou aquele dano. E então o que se apresenta é uma presunção do nexo de causalidade no caso de sistemas de alto risco, se estiverem preenchidos um conjunto de pressupostos. No caso dos sistemas de baixo risco, como nesta fase entendemos ser a utilização da inteligência artificial no desporto, e esta presunção do nexo de causalidade só atua se o juiz, se o tribunal entender que é excessivamente difícil para o usado provar o nexo de causalidade. Ou seja, esta presunção não atua apenas com a verificação dos pressupostos que estão previstos no número 1 e número 2 do artigo 4º, mas sim se o juiz entender, se o tribunal entender que é difícil a prova do nexo de causalidade para o usado. Para concluir, defendo que o uso, a utilização de sistemas de inteligência artificial no desporto é muito útil, muito necessária, porque vem coadjuvar, sejam os juízes, sejam os árbitros, e isso contribui para uma maior verdade desportiva, sem dúvida, que é o princípio subjacente a todo o direito do desporto. O ponto negativo é que continuamos aqui a falar de propostas, de alterações às propostas, e não temos uma lei que venha regular efetivamente estas matérias. Espera-se, é afirmado, creio eu que sem segurança absoluta para tal, mas dizem que estará para breve, quanto muito até 2026. Mas, como vos digo, é uma data anunciada, 2026, sem qualquer tipo de divulgação por parte de quem deve surgir efetivamente a lei. Muito obrigado, e eu entendo que isto é o futuro. Estou à vossa disposição para qualquer questão. Então, professor Adriano, quer começar ou fazer algumas considerações, alguma coisa? Professora Patrícia, muito obrigado pela sua apresentação, foi bem esclarecedora. Obrigada eu. Era mesmo o que eu iria dizer, professor Salles, de fato, deu um enquadramento muito pertinente, muito bem montado sobre os impactos da inteligência artificial, em especial no desporto e muito particularmente no futebol. São problemas, não é? Isso não é só o futuro, é o presente. E temos que pensar efetivamente sobre personificação das máquinas, então a possível concessão, o reconhecimento de personalidade jurídica, o que altera o quadro jurídico desse debate naturalmente, porque isso poderia implicar responsabilização diretamente da máquina, em princípio, e nós já temos um vetor histórico, um precedente a respeito, que é a robossofia, e todo o estudo que se fez a partir disso, a partir da experiência árabe, enfim. Então, quantas portas não se abrem a partir da confluência desses temas? Inteligência artificial, tecnologia, personalidade eletrônica, responsabilidade civil, nós poderíamos passar horas, dias tratando desses temas. Não temos tanto tempo assim. Portanto, eu gostaria apenas de parabenizá-la, dizer que fiquei encantado com a apresentação, agradecer por isso. Professor Salles, com a palavra. Muito obrigada. Professora Patrícia, primeiramente eu gostaria de dizer que eu adorei ler o seu resumo, né? O resumo já clarifica todas essas ideias, né? Demonstra toda essa evolução europeia sobre o tema, e justamente eu acredito aqui que as respostas, como bem a professora citou, estarão lá na frente, né? Justamente porque tem muita coisa para correr, ao mesmo tempo que a velocidade e esse avanço das tecnologias estão cada vez mais presentes em nossa vida, não é? Quando eu estava lendo sobre a questão do fora de jogo, do impedimento, eu vejo que hoje se discute justamente no Brasil essas questões, não é? Ou seja, a culpa é do VAR, né, dessa tecnologia do VAR, a culpa é do juiz em campo, porque, querendo ou não, este tempo estava vendo uma entrevista que justamente no Brasil, apesar de existir o VAR, estão tendo erros bem graves as equipas.
não é? Então, nós ficamos pensando de quem é realmente a responsabilidade. Então, eu acho que, assim, é um tema extremamente complexo, né? Quando nós lidamos com inteligência artificial, nós sabemos que o tema seria complexo, de qualquer maneira, mas agradeço muito a sua apresentação e eu gostaria muito de ler justamente o seu trabalho quando concluído, tá bem? Combinado, Muito fica obrigado. combinado. Muito obrigada pelas palavras. Olha, então, professor Adriano, podemos então passar a palavra ou ver se realmente a pessoa esteja juntamente com a gente. Para o Paulo André Pedrosa de Lima, ele já se encontra? Paulo André? Parece que ainda não, professor. E aí, nesse caso, valeria a pena, então, passar a palavra à doutora Raquel Salgado, que já havia se manifestado, inclusive, ela estava aguardando o ingresso do doutor Alessandro Severino. Se estiverem ambos a postos, acho que poderiam iniciar. Perfeito, perfeitamente. A doutora Raquel está aqui. O doutor Alessandro não entrou, mas eu posso apresentar sem ele, não tem problema nenhum. Ele já não ia falar, ele só ia participar. Como preferirem. Doutora Raquel, se você tiver à vontade, não há problema algum. Vou compartilhar, então, os slides. Vocês... Oh, não é esse. Só um pouquinho. Esse aqui era dele. Uhum. Esse aí. Bom, eu vou iniciando, então, fazendo as apresentações. Meu nome é Raquel Salgado, eu faço mestrado em Cascavel, Paraná, na Faculdade Univel. Minha linha de pesquisa é Tecnologia e Regulação, e o meu orientador é o professor Alessandro Severino Valerzeni, ele é advogado também, pós-doutor pela Faculdade de Lisboa, e ele é professor do mestrado também, professor do programa de mestrado. E a nossa ideia surgiu basicamente com um anexo à minha linha de pesquisa, ao meu trabalho de pesquisa na dissertação. E hoje eu vou trazer para vocês um pouco sobre como que nós visualizamos o devido processo legal no mundo dos procedimentos high-tech. Por que a gente está falando sobre isso? No momento que nós vivemos hoje, bom, inicialmente, eu vou voltar um pouquinho. Inicialmente, eu quero deixar claro aqui que o meu trabalho, ele foi desenvolvido com recortes bibliográficos, método dedutivo, e agora eu vou passar outro slide. E o meu problema de pesquisa é demonstrar que o uso demasiado da tecnologia no processo eletrônico, ele pode trazer a longo prazo problemas no sentido do devido, no devido processo legal, material e formal. Embora a gente, esses impactos ao longo prazo, esses mecanismos utilizados a longo prazo, eles podem retirar o que se busca na justiça, que é a humanidade, trazer a humanidade para o processo. Então, até porque, se nós analisarmos, não existe nenhuma lei infraconstitucional que autorize o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. E então, o que se vê ultimamente são algumas barbaridades, por exemplo, alguns juízes que utilizam chat GPT para emanar sentenças, e todos esses mecanismos, eles estão sendo utilizados sem qualquer tipo de regulação. Mas voltando um pouco ao assunto, com a tendência da Revolução 4.0, o Tribunal de Justiça e os tribunais de justiça têm introduzido técnicas para automatizar os trabalhos dos funcionários no Tribunal de Justiça. E, sim, há algumas técnicas que são boas, elas são frutíferas, né, para automatizar o processo em nome do princípio da instrumentalidade, em nome da duração razoável do processo. Esses mecanismos, eles fazem parte de vários tribunais para que se tenha um processo mais acelerado.
Mas esse processo acelerado, ele não pode vir a todo custo. Então, é necessário olharmos para quais os mecanismos que estão sendo utilizados, quais os mecanismos que estão sendo introduzidos e que tipo de mecanismos estão sendo colocados à disposição do judiciário. O ministro Fux, quando ele assumiu o Conselho Nacional de Justiça, ele deu continuidade a um trabalho que já tinha sido iniciado com a antiga ministra, Carmen Lúcia, que era trazer inovação para o Tribunal de Justiça, para os tribunais de justiça. E ele introduziu vários mecanismos. Por exemplo, eu vou trazer um para vocês aqui, foi o balcão virtual. E o balcão virtual, ele tem uma vertente que é dar maior acessibilidade do Tribunal de Justiça para Só um momento. Estava piscando ali, desculpa. Ele tem o objetivo de trazer a acessibilidade do Poder Judiciário para os jurisdicionados. Por quê? Muitas pessoas não tinham condições de chegar até o fórum. Então, o advogado que mora em outra comarca precisava se deslocar até de uma comarca para outra para falar com o juiz ou para verificar uma situação de um processo que não podia ter resposta pelo telefone. Então, hoje, esse balcão virtual, ele está sendo introduzido para que você marque um atendimento por essa plataforma e você é atendido virtualmente pelo juiz, pelo assessor ou até mesmo pela serventia. E também os jurisdicionados, quando necessitam de atendimento, podem fazer esse atendimento via balcão virtual. E não é novidade a tecnologia nos processos. Desde 2006, o processo eletrônico já vem sendo instituído nos tribunais, né, através da lei que regula a tramitação dos processos eletrônicos. Só que, depois da pandemia, se viu uma crescente introdução dessas técnicas. E essas tecnologias, elas vieram sem qualquer regulação, sem qualquer normativa, até porque a tecnologia ela é tão disruptiva que, por mais que o poder público legislativo tente fazer uma regulação, hoje você faz uma norma, amanhã já existe outra tecnologia, né, que não é suficiente, que já supera a antiga. Então, em nome do princípio da eficiência nas técnicas procedimentais, houve, então, como eu comentei com vocês, a Revolução 4.0, que ela introduziu essas técnicas de automação na atividade forense, com o objetivo único de acelerar os atos mecânicos e dar maior efetividade na prestação jurisdicional. Houve o balcão virtual, que o CNJ regulou, e a Lei 11.419, de 2006, que já regulava e já instituía esses processos eletrônicos. E, assim, agora, o que vai acontecer com os processos é uma unificação dos sistemas. Em alguns estados existe o ESAGE, em alguns estados existe o PROJUDE, e em outros existe o EPROC, também existem os procedimentos que são administrativos, que eles operam pelo SEI, né? Então, se um cartório ou um chefe de serventia estiver respondendo a algum procedimento administrativo, o nome do processo eletrônico dele é SEI. Agora, esses processos, e tem agora também o CU, né, que é o que a gente utiliza para acompanhar os processos de execução de pena. Todos esses processos eletrônicos agora, esses dashboards, eles vão ser unificados pelo PDJ, que é o Processo Digital do Poder Judiciário. Ao invés de se eleger um sistema só, o Conselho Nacional de Justiça, ele verificou que era bem mais fácil unificar todas essas plataformas e instituir o PDJ. Então, automaticamente, vocês vão começar a verificar que, ao logar, vocês vão começar a ver aqui no campo superior, esquerdo ou direito, vai estar mencionado PDJ. E para que eles têm essa missão que foi dada ao Conselho Nacional de Justiça? Essa missão é para trazer maior transparência e governança na prestação jurisdicional. E também para que se colha mais dados para saber quantos processos estão sendo julgados em tempo, quantos processos estão paralisados, quantos foram arquivados, para o CNJ conseguir fazer essa quantificação processual, né? Enfim. Mas a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. E processo e justiça não é quantidade, não é cálculo matemático, não é estatística.
Então, essas técnicas, quando elas são introduzidas para substituir o homem, por exemplo, como eu citei no início da minha apresentação, o chat GPT, elas podem ser perigosas, porque elas possuem um comportamento ainda não conhecido, né? Então, elas podem colocar em risco a prestação jurisdicional, sobretudo aquelas que são exclusivas do ser humano. Por exemplo, a atividade do juiz natural, que é derivado do princípio do juiz natural, que também é derivado do devido processo legal. O respeito a esse devido processo legal é a garantia dos limites do liberalismo do Estado sobre os jurisdicionados. E a introdução desses mecanismos vazios de sentimento, por pura dilação de fontes formais, diante do conflituoso volume de processos que existem hoje sendo judicializados, coloca em risco o devido processo legal. Imaginem vocês, a máquina ela pode possuir vieses cognitivos discriminatórios, ou então ela pode vir a julgar conforme quantidades de forma sem analisar as provas dentro do processo. E isso colocaria em risco até a ponderação que o processo deve ter com relação às provas que são realizadas no feito. E aí eu os questiono, como ficaria um juiz robô julgando um caso em que envolve estupro de vulneráveis? Ou um caso em que um estupro? Enfim, são sentenças que necessitam de docilidade, são sentenças que necessitam de prudência, racionalidade, algo que a inteligência artificial por si só não tem e não vai ter, porque ela é uma máquina que trabalha com cálculos matemáticos, com estatística. Então, o objetivo da inteligência artificial é quantificar e não agir com prudência, jurisprudência. Deve haver um ajustamento de conduta quando se fala em justiça. E a justiça, ela é intersubjetiva, né? Subjetiva, ela é do sujeito. Não se pode, a todo custo, substituir a atividade do homem a uma máquina pensando em dar vazão à duração razoável do processo, à instrumentalidade, e colocar em risco toda a luta pela dignidade da pessoa humana dentro do processo. Então, aqui eu explico um pouco sobre o substantive due process, né? Que o processo, então, é bipartido. Primeiro, você julga a partir dos pressupostos processuais regidos por princípios procedimentais, tornando o processo totalmente legal, sem nulidades, e a máxima da regra do processo civil. Tanto é verdade que a nosso CPC, o CPC brasileiro, o Código de Processo Civil Brasileiro, do artigo 1º ao 2º, constitucionalizou as normas do processo legal, dando valorização ao contraditório, à ampla defesa e à motivação das decisões, que devem ser racionalizadas. E o segundo, que é o que eu estou falando agora, é emanar sentenças justas e éticas, né? Deixando o processo de ser apenas um instrumento meramente técnico, ele passa a ser um instrumento ético, influenciado por fatores sociais. O Estado, o juiz, se torna a extensão da garantia e aplicabilidade do devido processo legal em um sentido macro. E somente o homem tem a virtude de conseguir ponderar o positivo do negativo. Isso é algo que, por mais que você entenda, ou que a máquina pode vir a aprender, a virtude é do homem, a prudência é do homem, a docilidade, a racionalidade, volto a dizer, é do homem. Então, a discussão que eu coloquei no meu artigo aqui com o meu professor é: a sociedade moderna, líquida, como dizia Bauman, e flexível, vivenciada, com a introdução de mecanismos tecnológicos, dos metatextos, primado pela inserção da eficiência na tramitação dos processos, face à duração razoável do processo e da garantia, que é uma garantia constitucional também, versus as regras procedimentais psicológicas do substantive due process, sedimentadas pela Carta Maior, que devem ser respeitadas para que se cheguemos a uma decisão justa ligada à moral e à ética. Qual é o peso dessas duas situações? Em que grau que devemos colocá-las a ponderá-las, né?
Então, se deve olhar com mais calma e com mais docilidade nessas técnicas ao serem inseridas no Poder Judiciário. Sobretudo que quando lembramos que nós estamos a tratar de pessoas, e pessoas que estão buscando o seu direito, o seu ius, no Poder Judiciário. Não se trata de cálculo matemático, não se trata de algo objetivando iniciar um processo, sentenciar e arquivar. Então, eu quero deixar essa questão para vocês. O meu trabalho chega à conclusão de que o instrumento de inteligência artificial não deve ser operado a substituir a atividade do homem, e porque o alcance máximo do devido processo legal é uma noção de procedimento rígido, regular, regado a princípios do acesso à justiça, da motivação das decisões, do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição. E aí eu também volto a mencionar aqui no slide que em 2015 o Brasil alterou o Código de Processo Civil e constitucionalizou as normas, trazendo mais plenitude ao que se diz na nossa Carta Constitucional, que é dar ao quem merece o devido a justiça, dar a quem necessita a justiça, demonstrando o sentido material do devido processo legal. Então, a conclusão que se chega é que o mundo jurídico se vive à margem da tecnologia, não se pode deixar que instrumentos tecnológicos que baseiem suas atividades com cálculos matemáticos substituam a atividade do homem, porque ela necessita dessa racionalidade. Primeiro, não existe lei que normatize a utilização. No Brasil, há um projeto de lei que tramita no Senado para que regule a atividade da inteligência artificial, que são as machine learning, são algoritmos não supervisionados que vão substituir que elas vão aprender com o homem, com o comportamento humano. No entanto, essas máquinas serão operacionalizadas por técnicos de informática e que não são operadores do direito, então é outro risco que se coloca, mas esse também não é assunto para agora. E também por necessidade de primazia dos princípios do processo constitucional, sobretudo o devido processo legal. O processo, para alcançar a sua máxima, ainda se nutre da atividade humana e, portanto, de humanidade. E, por fim, eu quero agradecer, a Deus, as pessoas que estão aqui, a minha família, agradecer ao professor Fábio da Silva Veiga por me abrir a porta aqui do mundo, o professor João Proença, que é um querido, está sempre de coração aberto para ensinar, agradecer a Iberojur, a equipe, o Léo, a Mimi, a Giovana, agradecer ao meu orientador do mestrado e coautor desse artigo, que é uma pessoa extremamente humana e me ensinou muita coisa sobre a humanidade em si. E eu quero agradecer também a uma pessoa muito especial, que também me ensinou muito sobre humanidade, que hoje ele não pode estar aqui, mas sempre me apoiou muito, que é o meu eterno amigo, Luiz Carlos Miglievaca. Ele sempre me apoiou muito e me ensinou muito sobre humanidade. E quem tiver interesse em saber mais sobre o meu projeto de pesquisa, o meu e-mail está no final do slide que cortou. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, professora Raquel. Também fico muito esclarecido também sobre essas questões, e é muito bom que nós tenhamos um artigo, completo, para justamente nós podermos fazer as nossas opiniões, dar os nossos apontamentos, o que é o caso, do teu trabalho. Sim. Então, assim, se me permite, professor Adriano, vou fazer os meus comentários e depois eu passo a palavra, tá bem? Então, assim, professora Raquel, realmente existem vários campos, específicos para serem estudados em relação à inteligência artificial, o direito, e nesse caso específico eu vejo sobretudo acerca da independência do juiz no processo, justamente pela implementação cada vez maior da tecnologia no judiciário, eu também eu tenho uma nota aqui para uma adição, talvez, no seu artigo, já que fala sobre resoluções de CNJ, há uma resolução do CNJ de 9 de outubro de 2020, que é a resolução 345.
que justamente ela fala sobre a digitalização dos atos processuais em um contexto de um mundo tecnológico onde o direito e a tecnologia passam a andar de mãos dadas, né? Inclusive, na própria cartilha de apresentação dessa resolução, fala que os robôs contribuem com o trabalho dos servidores, né? Isso aí nós vemos que 9 de outubro de 2020, ou seja, em plena pandemia, né? E justamente aonde essa implementação tecnológica foi cada vez mais intensificada. Um tema importante sobre o seu trabalho é a questão justamente do escopo sociopolítico do processo do Estado juiz, né? Ou seja, daquele juiz natural, aonde o sistema político ele não deve estar presente ou não deve perpetuar o poder judiciário, né? E isso, quando nós falamos em judiciário, quando nós falamos em inteligência artificial, não tem como nós não falarmos da China, né? Eu, inclusive, fiz um curso acerca do ordenamento jurídico chinês em relação a como funciona e tudo mais, e é muito interessante, e eu acredito que vai ser uma mais-valia para o seu trabalho, porque eles falam justamente de um sistema de responsabilidade judicial chinesa, onde foi promulgado ainda em 2017, onde prevê a independência do juiz para julgar de forma independente. Contudo, associadamente tornam-se responsáveis pela qualidade dos casos em que julgam. Ou seja, nós temos aqui um juiz, onde ele é moldado pela qualidade dos casos em que julga, só que, ao mesmo tempo, na China, eles utilizam um modelo operacionado, e que eles recorrem, de geração automática de julgamento, através justamente de casos da recuperação de casos semelhantes que já acontecem nas decisões nessa Big Data chinesa, justamente quando as pessoas que teve um aumento da renda média dos chineses, e eles começaram a litigar cada vez mais no judiciário, e eles se recorreram justamente a essa geração automática de julgamento para dar mais celeridade ao processo. Então, o juiz ele deverá utilizar-se desses modelos propostos pela ferramenta de inteligência artificial para realizar a sua decisão, de modo que ele se afaste, então, de uma responsabilidade futura, porque justamente ele está, querendo ou não, sendo responsável pelos casos em que julga. Então, nós vemos um incorporamento cada vez maior de um poder político justamente no poder judiciário, né? E é o que pode acontecer, sobretudo em países que nós sabemos onde o poder político cada vez mais presente em todos os ramos, como é o caso da China, do Partido Comunista Chinês, né? No que tange ao Supremo Tribunal Popular da China, né? Então, também compreendo que deva ter sempre uma supervisão humana, como bem elencado, sobretudo no que tange às decisões judiciárias, porque é extremamente necessária para o processo, justamente porque está calcada em diversas salvaguardas constitucionais e até principiológicas das ciências jurídicas, né? E que a tecnologia, nesse caso, serviria somente para um auxílio. Esse é o meu desejo e é a minha convicção. Agora, é um pouco complicado de nós lidarmos com isso quando nós chegamos até um juiz e ele fala, bom, mas hoje eu tive 30, 40, 50 casos para julgar, entende? Mas, com certeza, eu acredito que uma supervisão humana, sobretudo no que tange às decisões, ela sempre deverá estar presente. Então, passo a palavra agora para o professor Adriano, e também qualquer coisa, podemos trocar figurinhas, tem um artigo que eu publiquei recentemente também sobre a questão da independência do juiz sobre esse processo, sobretudo analisando essa questão da China, então eu acho super importante para o seu trabalho. Então, passo a palavra para o professor Adriano, e obrigado, caso queira fazer algum esclarecimento também, professora Raquel, fique à vontade. Eu concordo com o que você disse. Eu entendo que as técnicas elas vão ser introduzidas gradualmente, não há como não considerar isso, mas assim, eu entendo também que elas devem vir a ajudar, né, não a substituir.
auxiliar, vamos chamar assim, auxiliar a atividade do servidor no sistema, no Poder Judiciário, né? Há, sim, uma necessidade de se dar vazão à duração razoável do processo, o maior gargalo do Poder Judiciário, a gente sabe, que é a demora dos julgamentos dos processos, e isso, né, desde a emenda 45, já vem sendo uma proposta do Poder Judiciário de dar vazão a essas questões. No entanto, a questão maior é que, no meu ponto de vista, é que se colocarmos uma automação, como a inteligência artificial, que já há vários artigos científicos que demonstram isso, inclusive a juíza Isabela Ferrari, ela publicou recentemente um livro e também tem vários artigos científicos demonstrando que existem vieses cognitivos discriminatórios que a máquina pode aprender e julgar, né, a partir disso. Inclusive nos Estados Unidos há um programa Compass que eles utilizam em West Coast para fazer a dosimetria da pena das pessoas que são condenadas. Enfim, sem adentrar muito ao mérito, porque tem mais gente para falar, mas o que eu entendo e que eu vejo é que a justiça ainda se nutre de humanidade e ela necessita do juiz natural, porque a inteligência é artificial e ela não vai substituir o homem de forma alguma, pelo menos no que tange à prestação judicial, nas sentenças, no seu plano máximo. Acho que eu terminei. Perfeito, professora Raquel. Professor Adriano, com a palavra. Professora Raquel, parabéns pela apresentação. Eu só queria fazer um ligeiro acréscimo em razão do fato de doutor sido bastante assertivo e muito certeiro, como de costume, nas suas considerações, às quais eu me acosto. Me assusta, como informou a doutora Raquel, que nós tenhamos hoje sentenças sendo proferidas quase que por inteligência artificial. Ela ainda não assina, faz o juiz, mas ao serviço GPT. E a de informação. Já está no ar o BART, que é o serviço da Google, com essa mesma finalidade, ou seja, também é um chat de inteligência artificial, pautado pelas mesmas diretrizes, perguntas e respostas. Por sinal, eu acabei de abri-lo para um ligeiro teste, fiz uma pergunta provocativa: o que é o chat GPT? Eu perguntei ao rival, ao concorrente, o que era, e ele me apresentou aqui uma resposta bastante satisfatória a propósito. Mas eu aproveito essas ferramentas para fazer algumas perguntas até jurídicas, realmente relevantes e de difícil solução. E as respostas nem sempre são tão satisfatórias assim. Ou seja, corre-se o risco, inclusive, de nós empregarmos inteligência artificial na resolução de casos complexos de forma desastrosa. Então, é algo realmente a temer. São só essas as minhas ligeiras considerações. Eu agradeço as considerações, professor, e as acolho com muita honra. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Raquel. Passamos agora, então, a palavra para, pelo menos, vamos ver se já está presente, o doutor Paulo André Pedrosa de Lima. Professor Salus, boa tarde, aqui de Fortaleza. O Paulo... Olá, tudo bem? Boa tarde, Alisson. O Paulo, ele é meu orientando, nós escrevemos o trabalho em coautoria, mas por questões da gestão do evento, o meu nome não pôde aparecer, né? Na verdade, eu vim apresentar o trabalho com ele, né? Só que ele, na verdade, está viajando, me avisou, e não ia poder se fazer presente. Então, eu gostaria de poder fazer a apresentação no lugar dele, se possível. Perfeito, professor Alisson. Então, assim, vamos começar. Há 2 artigos aqui, né? O dano punitivo como substituto do dano moral nas lides consumeristas e a responsabilidade civil dos marketplaces, breve estudo sobre a responsabilidade civil. Então, o que eu sugiro é que Me permita só um reparo, professor Salus. Na verdade, assim, nós submetemos os dois trabalhos, mas cada um para um GT diferente. Então, o GT do dano punitivo, nós enviamos, já apresentamos ontem, tá? Então, ficaria realmente... E até nem faz muito sentido com o tema do GT atual, que
Então, o trabalho deste GT é sobre marketplace. Ah, perfeito, então. Perfeito. Não há problema algum. Então, por favor, pode começar com a palavra. Tem alguma consideração, professor Adriano? Não, eu iria só dizer que realmente ficaria um tanto estranho discutir a questão de punitive damages aqui no nosso painel, e eu estranhei, de fato, a inclusão do tema, mas teria muito gosto em discuti-lo, porque é uma temática com a qual eu tenho alguma experiência, mas fica para outra oportunidade. Então, vamos ouvir o professor Alisson a respeito da responsabilidade civil no caso dos marketplaces. Fique absolutamente à vontade, Alisson. Muito bem, boa tarde. A boa tarde aqui, né? Eu acho que ainda é tarde na Espanha, eu acho. Pelas minhas contas aqui, no finalzinho da tarde. Eu sou Alisson Melo, sou professor do programa de pós-graduação da Unicet, Centro Universitário 7 de Setembro, aqui do Ceará. Salvo engano, é o único programa do Norte-Nordeste que tem como área de consideração direito privado. O Paulo ele é me orientando, e nós temos feito algumas pesquisas esse ano, já amadurecendo discussões que foram travadas em disciplinas do ano passado. Ele já está produzindo a dissertação dele, e um dos temas que nos chamou a atenção foi justamente essa questão dos marketplaces. É um tema que eu debato na minha disciplina. Eu sou professor de uma disciplina, ela é uma disciplina geral, é relações sociais e práticas jurídicas contemporâneas, mas eu trago uma discussão sobre o que é que tem de contemporâneo, na verdade, né? O impacto que as tecnologias hoje têm gerado nas diversas áreas do direito. Então, nós temos trabalhos que vão desde direitos humanos até direito do trabalho e questões empresariais, né? E o tema de hoje, ele meio que converge, né, um pouco com essa discussão. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui, né, uma apresentação que eu fiz, bem breve. Na verdade, a apresentação foi no intuito, na verdade, de apenas ter um apoio. Foi feito assim, a toque de caixa, mas apenas para orientar também quem nos assiste. Então, o tema da pesquisa que o Paulo André desenvolveu, e sobre a minha orientação e colaboração, foi sobre a possibilidade de responsabilização dos marketplaces à luz aqui do direito brasileiro. É um trabalho que tem um olhar consumerista, já adianto, o Paulo ele tem um olhar bem empresarial, certo? Então, a despeito disso, ele traz uma pesquisa bem interessante, uma proposta de reflexão sobre o que é que nós temos hoje no mercado nessa questão da responsabilidade em todos os marketplaces. Vocês me ouvem bem? Está tranquilo o áudio? Ótimo. Perfeitamente, professor Alisson. Muito bem. Você pode continuar. Então, assim, rapidamente, né, o marketplace, ou comércio, uma espécie de comércio eletrônico. Ele é um formato, né, poderia chamar-se de um formato de negócio dentro do contexto do comércio eletrônico. Então, eu teria aí alguns tipos de comércio eletrônico, algumas classificações. Eu teria, sob o olhar do business, né, da empresa, né, relações entre empresas. Eu tenho marketplaces de B2B, né, empresas para empresas. Tem marketplaces que são B2C, né, diretamente para o consumidor, que é o mais comum, que nós conhecemos. Né, mas eu tenho basicamente todos os formatos, inclusive entre governos. Eu também já tenho marketplaces nesse sentido, plataformas, inclusive, em que poderes públicos trocam serviços entre si, ou trocam oportunidades de negociar seus bens e serviços. Além do modelo, além dessa classificação em relação aos agentes, né, nós também podemos ter uma classificação do comércio eletrônico quanto ao meio de negociação. Então, eu teria, por exemplo, marketplaces que são orientados, construídos em redes sociais, né, como o próprio Facebook tem lá, plataforma de compras, né, de vendas dentro dele. Eu também tenho o m-commerce, né, o social media, o s-commerce, né, eu tenho o m-commerce, que é um móvel, né, por aplicativos móveis, quando eu uso o cartão por aproximação, ou meu cartão no celular, né, então eu faço compras através aí de dispositivos móveis, né. Eu também tenho um formato por TV, né, compra pela TV. Hoje em dia, com as Smart TVs,
cada vez mais fácil você fazer compras, né? Claro que eu poderia expandir essa lógica para consoles de videogame, né, e coisas do gênero, porque eu tenho mercados próprios dentro desses consoles. E eu também tenho o online, que é o mais usual, né, essas plataformas, que é onde se insere a lógica do marketplace, são nessas plataformas online. O marketplace é uma plataforma online, é um modelo de plataforma online que eu faço um e-commerce nele. Então, eu tenho alguns aspectos legais, né, e contratuais em torno desses marketplaces. De um modo geral, sob o ponto de vista legal, eu tenho uma aplicação aí do Código Civil e uma discussão sobre que tipos contratuais são usados. Esses tipos eles costumam oscilar, mas ou entra como contrato de comissão, né, a marketplace é um intermediador, né, busca clientela, né, vai buscar clientela, ou contrato de agência, eu acho que entra no modelo ou no outro, ou de agência ou de comissão, acaba funcionando nesse padrão. Né? Para quem talvez não tenha familiaridade, né? Marketplace eu tenho um ambiente similar a um shopping center, né? Em que você vai ter ali os fornecedores terceiros que vão oferecer seus produtos lá, às vezes com a marca própria, às vezes usando a marca do portal, né? Quer dizer, é de parceiro. Às vezes tem aquela informação, esse aqui é um produto de um parceiro, né? Não é a própria empresa que está vendendo, não são as próprias Casas Bahia que está vendendo, mas sim de um terceiro que faz parte do marketplace. Então, há entre eles, né, uma relação empresarial, de colaboração, né, ou de prestação de serviços, agregados ou não a esse contrato que é assinado entre eles. Além disso, eu vou ter o Código de Defesa do Consumidor, né, o consumidor aí já pensando no B2C, né, na relação com o consumidor ele vai ter a seu dispor, né, o Código de Defesa do Consumidor, e eu vou ter também, agora falando de elementos, né, tecnológicos, a aplicação do Marco Civil da Internet, mais fortemente, né, por conta das relações jurídicas entabuladas, e, secundariamente, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como outro marco importante aí que recai, né, sobre o compliance dessas empresas que oferecem esse ambiente. Mas, de toda forma, além desse aspecto, desses itens, é importante mencionar que hoje, no modelo digital, tem surgido um grande número de documentos extra-legais, né, que tem uma estrutura contratual, né, são quase contratuais ou similares a contratos, em que são cada vez mais frequentes no mundo digital, que são os contratos de e aceito, né, os contratos eletrônicos mais comuns, termos de uso, uma série de um ordenamento jurídico interno a essas plataformas também, que hoje tem tido cada vez mais importância para os atores do direito também. Tem que levar em conta esses elementos cada vez mais importantes, até muitas vezes mais do que a própria aplicação da lei, porque esses documentos que vão dizer como é que eu aplico a legislação em cada um desses mercados. E aí o ponto da discussão é justamente foi um ponto que discutimos em sala, que a disparidade do tratamento que é dado para a jurisprudência para a responsabilidade civil quando eu estou diante de um modelo que é B2C, é o caso da Amazon, via de regra, a Amazon funciona B2C, e um modelo que é C2C, digamos assim, né, que é a OLX, ela meio que funciona na relação consumidor para consumidor. A OLX, ela diz assim, não, eu sou só um classificado, eu só ofereço meu espaço para quem quiser oferecer, fazer um classificado de um produto seu, eu coloco ali, e se aparecer alguém que queira comprar, você compra ali direto, né? Em vez da Amazon, eu poderia ter colocado aqui um Mercado Livre, né? Que o Mercado Livre também, embora se assemelhe ao formato da LX, ela tem alguns serviços de garantia, de pagamento, né? Ela se compromete a mais coisas ali, que a principal LX não faria, né? Ela não fazia no modelo tradicional dela. Então, ela se resguardava na ideia de que ela não assumiria a responsabilidade pelo resultado do negócio, porque, na verdade, o serviço que ela está oferecendo é apenas uma comissão pela venda, mas que ela está só intermediando. Ela não tem ali, ela não poderia, digamos assim, assumir esse risco, ou não tinha a pretensão de assumir um risco para receber. Então, a jurisprudência ela acaba sendo oscilante, né? Ou pelo menos tem se desenhado nesse sentido. Aplica-se a teoria do risco-proveito, a teoria do CDC, né, que fala justamente que
porque as plataformas oferem receitas pela negociação, elas fariam parte da cadeia, né, de responsabilidade perante o consumidor, mas que a jurisprudência oscila, né, justamente em casos de plataformas C2C, plataformas em que ela coloca o consumidor, aproxima o consumidor ao consumidor, né, aproxima dois clientes, não é uma empresa que está vendendo produto, mas sim um agente privado, uma pessoa que, em tese, o contrato seria um contrato de direito civil, né, entre partes privadas, não teria natureza comercial ou empresarial, e que o marketplace ele entra apenas para juntar as pessoas, né? Então, a proposta do Paulo, que a gente vem discutindo, é justamente aumentar um pouco mais os deveres desses mercados, ou interpretar que esses mercados, ainda que os marketplaces ofereçam aí um modelo C2C, tentam eximir da sua responsabilidade, eles continuam sendo responsáveis de alguma forma, né, pela boa-fé. Aí eu acho que, eu entendo que é uma interpretação do princípio da boa-fé, contratual, enfim, que como se comunica para os marketplaces, que impõe a eles esse dever acessório de fidúcia, de conferir para os usuários da plataforma a ideia de que há uma mínima checagem dos dados, há uma mínima conferência, se o nome da pessoa confere, com o CPF, né, se as informações ali estão batendo, né? Hoje em dia, a comunicação dos dados tem sido cada vez mais intensa, né? Inclusive com o PBank, né? Nós temos aí uma possibilidade de checagem mais fácil, né? Mais efetiva dos dados dos agentes econômicos que estão participando desse mercado. Então, considerando que há aí a vulnerabilidade dos usuários de plataformas, eu acho que ninguém aqui é uma vulnerabilidade diferenciada, que não é só aquela tradicional do consumidor, no meu entender, é uma nova vulnerabilidade, né? Não confundo o usuário com o consumidor, mas que haveria aí, portanto, esse dever acessório de uma checagem das informações, principalmente quando o usuário vai criar seu perfil, né, na plataforma. Se é uma plataforma que tem pretensão lucrativa, que tem pretensão de ganhar, né, de ter um proveito em cima desse negócio que ela está entabulando, gera um ônus maior para que ela faça essa checagem e ela responda pela falta de um protocolo de checagem. Então, apontando aí a relevância crescente dos termos de serviço, da autorização para compartilhamento de informações dos usuários, né, que têm interesse em vender coisas nesses marketplaces. Essa a proposta, né, na verdade, essa é a nossa apresentação. Queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, também reiterar agradecimento ao professor Fábio Veiga, um grande amigo que veio aqui a Fortaleza. Nós fizemos essa aproximação e ele falou muito bem dos eventos do Beroju, que ele coordena, mas muito obrigado. Eu acho que é isso. Perfeito, muito obrigado pelo esclarecimento e pela apresentação, professor Alisson. Eu passo a palavra agora para o professor Adriano, caso ele queira fazer as suas considerações acerca do tema. Doutor Alisson, muito obrigado pela apresentação, de fato muito esclarecedora. Então, em seu nome e de Paulo André, que não pôde estar conosco, agradecemos muito, que de fato foi muito significativo, sobretudo estabelecer a distinção entre esses modelos possíveis de marketplace, porque eles podem implicar soluções jurídicas diferentes, como foi muito bem exposto, não é? É um desafio, de fato, equacionar bem essa questão juridicamente, porque a responsabilidade civil fica sempre implicada nessas plataformas. Então, esse é um problema constante, e saber a quem imputar a responsabilidade nesses casos também parece crucial. Acho que seu trabalho deve ser lido não só por nós, mas, em especial, deve ser lido por juízes, por magistrados, desembargadores, porque falta muito compreensão nos nossos tribunais sobre o modo como aplicar de forma correta sistemas jurídicos, institutos como a responsabilidade civil, em casos em que, por exemplo, estejam em xeque problemas com marketplace, problemas com inteligência artificial, como já foi exposto anteriormente. Então, apenas parabenizá-lo e dizer que foi uma contribuição muito significativa para esse debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfeito, professor Adriano. Também concordo com o professor Adriano nas suas palavras. É um tema
aonde, quando nós estamos falando de marketplaces, existem decisões das mais diversas, né, acerca da responsabilidade dos marketplaces, e a minha contribuição justamente é, já que está elencado no texto, no artigo, um caso envolvendo a OLX, um caso envolvendo a Amazon, que também incluam alguma jurisprudência da própria União Europeia, que eu acho que é a mais desenvolvida nesse sentido quando nós falamos em responsabilidade de marketplaces, tendo em vista que ainda estamos, digamos assim, caminhando para chegar a uma responsabilização ideal e pressupostos ideais. Então, acredito que a jurisprudência da União Europeia, disponibilizada pelo Parlamento Europeu, detalha casos mais específicos e mais concretos acerca do comércio eletrônico. Os Estados Unidos, evidentemente, também, nós temos várias decisões, como da Amazon, mas normalmente, nas decisões que eu vejo acerca da Corte Americana, eles tendem sempre a privilegiar a empresa, não concedendo qualquer responsabilidade pelo usuário, justamente porque essas grandes empresas são justamente estadunidenses, não é? Então, eu acredito que a minha contribuição seria justamente uma verificação da jurisprudência da União Europeia acerca do assunto que eu acho que é a mais desenvolvida. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Saulo. Já anotei aqui, viu? Já passei aqui para o Paulo para a gente fazer os ajustes para o trabalho ficar mais, digamos assim, completo, né? Mas, muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado pela apresentação. Então, agora, nós temos aqui na sequência, pelo que eu vejo, o professor Covadonga Torres Sérgio, da Universidade Rei Juan Carlos. Então, creio que está presencialmente lá, com o tema El sesgo algoritmo de las IA y las redes sociales. Bem-vindo, professor. O Saulo não está presencialmente também. Não está presencialmente? O professor... Parece que também não online. Não online? Parece que não. Não temos a indicação de que ele vai entrar, portanto, podemos avançar. Perfeito, perfeito. Então, professor... E salvo erro, professor Saulo, só uma observação, salvo erro é uma professora, no caso. Olha, peço mil desculpas. Gerou alguma dúvida realmente em relação ao nome, e Sim. eu vou lhe ser honesto que eu cheguei a consultar isso agora na internet para ter essa certeza também. Perfeito, perfeito. Sei que em relação a nome não é fácil, porque o meu realmente é um pouco diferente também. Perfeito. Então, professor Adriano, na sequência nós temos o nosso trabalho, a nossa explanação do nosso resumo, e eu creio que para avançarmos seria o melhor a se fazer é justamente nós começarmos a apresentar. O professor está tranquilo em relação a isso? Perdão, Saulo, o seu áudio cortou um pouquinho no final, ou pelo menos cortou para mim. A sua proposta seria nós apresentarmos agora de imediato? Exatamente, nós apresentarmos justamente para não começar, não atrasarmos os outros, não é? Perfeito, perfeito. Ótimo. Vamos a isso. Então, o nosso trabalho, eu vou começar, o nosso trabalho foi desenvolvido, na verdade, um resumo, né, do nosso trabalho. Ele ainda há muito que se desenvolver justamente. Eu vou começar pela primeira parte, e depois, posteriormente, o professor Adriano ele vai falar algumas peculiaridades e tentar almejar respostas para essas nossas inquietudes acerca do tema. O nosso trabalho ele se intitula Desafios de Equidade e a Discriminação no Acesso à Distribuição das Tecnologias Transhumanistas, ou seja, nós já falamos aqui sobre inteligência artificial, nós já falamos sobre responsabilidade de marketplaces, e é interessante porque agora nós estamos num outro nível, um nível um pouco mais futurista dessas tecnologias, não é? Então, nessa primeira parte, eu irei realizar justamente uma exposição introdutória e exemplificativa sobre o assunto,
bem como esses potenciais consequências dessa nova compreensão acerca da tecnologia para com o homem. Então, é um resumo, então não temos ainda um desenvolvimento apropriado para até chegarmos a algumas conclusões prévias, mas podemos fazer pelo menos algum esforço mental para que nós consigamos chegar a algumas deduções em relação ao assunto. O trabalho ele tem como objetivo analisar a problemática jurídica relacionada ao acesso e distribuição dessas tecnologias transhumanistas, com foco nesses desafios de equidade que surgem devido a uma discriminação e exclusão social destas novas tecnologias que estão presentes e vão estar presentes em diversos segmentos da sociedade. O transhumanismo, ele é um movimento que busca aprimorar a condição humana por meio desses avanços científicos e tecnológicos, diferentemente dos pós-humanistas, que não são deterministas tecnológicos, embora eles valorizem a tecnologia, mas tende a ter uma postura um pouco mais crítica. Transhumanistas, eles tendem a ser deterministas tecnológicos, ou seja, as tecnologias, elas vêm justamente para o bem e para uma maior qualidade de vida. Então, este assunto é assente na contemporaneidade, a sua existência, ela suscita inúmeras questões jurídicas significativas, especialmente no que diz respeito, sobretudo, aos direitos individuais e à autonomia dos indivíduos, e à medida que essas tecnologias, elas possibilitam o transhumanismo, elas se desenvolvem, a sua principal condicionante, ela torna-se cada vez mais evidente, né? E qual condicionante seja ela? Para que se possa aprimorar a condição humana, o indivíduo ele deveria despender de recursos financeiros significativos para o que o procedimento dessas tecnologias tenham êxito. Esse cenário ele denota nitidamente disparidade em relação à sua possibilidade, já que potencialmente ele amplia as desigualdades sociais existentes. E dentre as problemáticas, essa disparidade, ela perpetua justamente uma lógica sistêmica, em que apenas os indivíduos mais privilegiados, as classes sociais mais privilegiadas, têm acesso às melhorias biológicas, sejam elas genéticas ou também cognitivas. Um dos principais desafios jurídicos é encontrar maneiras de garantir a igualdade de acesso a tais tecnologias, independente do status socioeconômico do indivíduo que irá requisitar essas tecnologias. Torna-se, portanto, fundamental analisar como que as políticas públicas elas podem ser desenvolvidas para aprimorar e promover a equidade e o combate à exclusão que este contexto propõe. Além do aspecto financeiro, a igualdade de acesso também ela deve levar em consideração os direitos individuais e a própria autonomia do usuário. Dentre as discussões que se revelam mais interessantes, as pessoas elas devem ter a capacidade de tomar suas decisões informadas sobre as modificações corporais e mentais que desejam buscar, sem as restrições impostas pela falta de recursos, né? E isso suscitam inúmeras dúvidas em relação, justamente porque como que essas tecnologias se farão presentes no indivíduo, né? O Estado vai arcar, não vai arcar? Como é que, ao mesmo tempo, caso ele arque, caso ele não arque, há um profundo prejuízo socioeconômico na sociedade. Então, o direito, ele visa justamente assegurar que os indivíduos eles tenham a liberdade de escolha, pautada justamente na informação dos indivíduos, num contexto em que as decisões sejam respeitadas. O papel do direito, então, nesse caso, é fundamentalmente para garantir a equidade e a proteção dos direitos humanos e a promoção desse bem-estar coletivo em sociedade. Também nós podemos vislumbrar que uma abordagem colaborativa entre governos, pesquisadores, comunidades científicas, organizações da sociedade civil, é essencial para desenvolver, através de diretrizes éticas, jurídicas, estratégias mais eficazes que abordem
o problema do acesso e da distribuição das tecnologias transhumanistas. Além disso, é importante promover a conscientização e a educação sobre os benefícios e os riscos das tecnologias transhumanistas, bem como as regulamentações claras para que as pessoas possam tomar decisões informadas e participar ativamente do processo. Então, nessa perspectiva, nós temos inúmeras dúvidas, inúmeras inquietações, e eu vou passar agora a palavra para o professor Adriano, que tentará nos responder e fazer a sua explanação acerca do tema. Obrigado, professor Sallos, portanto, dando continuidade à sua explanação, muito bem feita, o que facilita bastante o meu trabalho. De fato, das várias inquietações que esse movimento transhumanista nos colocam, uma delas será verdadeiramente se nós teremos um mínimo de igualdade ou de equilíbrio na distribuição e no acesso a essas tecnologias. Vejamos, no extremo, o objetivo da filosofia, por meio da tecnologia, permitir que pessoas sejam tão ou mais inteligentes quanto Einstein, tão ou mais longevas quanto Noé, tão ou mais vigorosas ou fortes como Hércules. A ideia é promover o avanço, os chamados melhoramentos ou biomelhoramentos dos seres humanos a partir dos meios tecnológicos. A questão que se coloca é se isso não poderia implicar, a bem da verdade, uma cisão social profunda, ainda mais profunda do que as várias cisões que nós já enfrentamos, na medida em que isso poderia gerar uma situação de, digamos, infra-humanidade em relação aos seres humanos não aprimorados. Será que isso não contribuiria, de fato, para gerar entre a sociedade essa cisão entre, de um lado, seres humanos aperfeiçoados ou aprimorados, e, de outro lado, seres apenas humanos, natural e biologicamente humanos? É por isso que se propõe que o transhumanismo deva, na verdade, passar por duas pautas necessárias, um transhumanismo ético de um lado e um transhumanismo democrático de outro. Essas duas ideias estão associadas, na verdade. Transhumanismo ético implicaria necessariamente fazer uso da tecnologia apenas em circunstâncias em que não coloquem algumas pessoas em situação de extrema vantagem sobre as outras. A título de exemplo, se nós pudéssemos permitir ao professor Sallos que enxergasse mais matizes de cores que qualquer outro ser humano, essa seria uma intervenção transhumanista. Daria a ele uma capacidade acrescida, daria a ele uma capacidade que nenhum outro ser humano detém, mas, em tese, não o colocaria numa posição de vantagem em relação aos demais indivíduos, porque os demais não seriam desfavorecidos em razão dessa intervenção. Diferente seria se uma intervenção dessa natureza o tornasse ainda mais inteligente do que é, porque isso poderia implicar uma posição de vantagem extrema de um lado e desvantagem dos demais. Como é que nós iríamos, por exemplo, concorrer em processos seletivos, em concursos públicos para o provimento de cargos, tendo ali um ou alguns candidatos, evidentemente favorecidos porque foram aprimorados ou aperfeiçoados por via da tecnologia? Do outro lado, esse transhumanismo democrático, que visa exatamente a dar igual acesso a essas tecnologias a todos os seres humanos. Ou seja, em nome do princípio bioético da justiça, se trata de uma intervenção de caráter melhorador ou mesmo de caráter terapêutico, que esteja à disposição de todos os seres humanos por igual. A questão, professor Sallos, é exatamente essa, como você bem colocou. Como? Como dar igual ou pelo menos equilibrado acesso a todas as pessoas a essas tecnologias avançadas? Uma possível resposta seria, como o professor Sallos já adiantou, programas sociais de acesso a tecnologias. Você precisa ver essa perspectiva com ceticismo e até com algum cinismo, porque eu falo do Brasil nesse momento. Um país em que, segundo dados do ano passado, de 2022, 35 milhões de pessoas não têm sequer acesso à água tratada. E cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso adequado à rede de esgoto. Se esses valores, bens, serviços tão básicos, tão elementares, estão alijados de boa parte da sociedade, o que dizer de uma tecnologia tão avançada e seguramente tão cara?
Portanto, dizer que ela estará ao dispor e ao serviço de todos por igual, me parece uma visão otimista demais. E por falar em otimismo, e já para encerrar aqui as minhas considerações, nós temos, de fato, duas vias possíveis para encararmos essa perspectiva, esse sonho, esse projeto transhumanista. De um lado, uma visão otimista. Talvez essas tecnologias sirvam, na verdade, não para desigualar, mas antes para igualar as pessoas. Por exemplo, se me dissessem que, por meio da tecnologia, eu pudesse ser tão inteligente quanto o professor Salles, gostaria. Mas a questão que se deve colocar é: todas as demais pessoas terão acesso a esse mesmo meio? Todas elas atingirão o mesmo fim? Chegaremos todos ao mesmo destino? Seremos todos, afinal, iguais? Claro que essa tecnologia, numa perspectiva otimista, pode ser extremamente relevante e já é para tratamento de pessoas com deficiência, para sanar deficiências, vulnerabilidades, então, exoesqueletos inteligentes, e a pessoa com o poder da mente consegue controlar membros artificiais, próteses, braços e pernas. Pessoas amputadas, portanto, passam a ter os mesmos movimentos, guardadas as devidas proporções, é claro, em relação a qualquer outro ser humano. Mas é preciso também compartilhar com as senhoras e senhores uma visão um tanto quanto pessimista, impossível e factível desse tema, que será uma possível neo-eugenia. Alguns seres humanos superdotados, superaperfeiçoados, a maioria não, e intervenções dessa natureza, inclusive, professor Salles, de caráter pré-natal, a possível intervenção com o objetivo de selecionar características físicas, erradicar doenças, mas, mais do que isso também, dotar esses seres, por nascer, de capacidades incomuns, de capacidades que, no fundo, contrariam aquilo que é da nossa natureza e da nossa biologia. Portanto, o desafio será esse: verificar de que modo essas tecnologias poderiam ser dadas e tratadas de forma igualitária em sociedade. Em suma, esse é o desafio, são os nossos propósitos. Espero ter sido claro bastante na exposição e didático bastante. Em razão do tempo, precisamos ser breves. Muito obrigado, professor Salles, pela parceria, pela companhia e, claro, aos colegas que nos assistem e nos ouvem. Obrigado. Professor Adriano, muito obrigado pela parceria, né? Obrigado a eu. É muito interessante nós ouvirmos alguém com tanta propriedade sobre o assunto, né? Justamente o trabalho do pós-doutorado do professor Adriano em Coimbra é justamente sobre o transhumanismo, né? Então, é muito interessante. Nós sabemos que é um tema extremamente complexo, que influi em inúmeras inquietações, e se alguém quiser a palavra para falar alguma consideração, alguma coisa nesse sentido, pode ficar à vontade. Eu queria só parabenizar os autores pela pesquisa. Eu tenho curiosidade de trabalhar esse tema, mas meus alunos até agora, que eu proponho para eles alguns temas, mas eles até agora não chegaram para falar sobre, escolher o assunto para abordar o tema, e eu tenho muito interesse, bastante interesse em ter acesso à pesquisa de vocês para poder compartilhar com eles, inclusive trazer essa temática, ou eventualmente convidar alguns professores para poder falar na nossa disciplina. Só reiterar os parabéns. Alguém mais? Muito obrigado, professor Alisson. Mais alguém gostaria de se manifestar? Olha, então, podemos passar ao próximo trabalho. O próximo trabalho, ele é do Francisco Rafael Oliveira Costa e Lívia Augusto de Carvalho Santos, da Faculdade do Baixo Parnaíba, a imparcialidade aplicada nos processos judiciais pela inteligência artificial. Olha, o que eu tenho aqui, na verdade, é outro trabalho. O que eu tenho anotado aqui, na verdade, seria o trabalho Inovações Tecnológicas dos mesmos autores, Monitoramento e Proteção ao Meio Ambiente. Os autores estão aqui, por acaso? Parece que é mais um caso de ausência. Pois, também acredito. Olha, então, sendo assim, até para não perdermos tempo, agora já vão ser quase
19h na Espanha. Olha, não estão presentes, perfeito. Então podemos então começar com a professora Patrícia, já se encontra aqui. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda na Universidade Federal de Pernambuco, e ela vai falar sobre a definição da parentalidade diante da autoinseminação. Com a palavra, professora Patrícia. E só uma observação preliminar, professora. É bom vê-la e será um prazer ouvi-la. Obrigada, professor Adriano. É uma satisfação participar desse painel. Inclusive, a princípio, eu até fiquei um pouco confusa, porque eu tinha submetido um trabalho que não, até o tema vai destoar um pouquinho das apresentações feitas até aqui, porque tinha sido um trabalho para um painel de presente e futuro do direito da criança e do adolescente. Então, tem uma relação muito longínqua com a tecnologia, porque, de certa forma, perpassa pela reprodução assistida, mas era mais voltado realmente a essa temática da proteção da criança e do adolescente, né, no âmbito da parentalidade. Mas, enfim, de todo jeito, eu agradeço aqui aos organizadores do evento, ao professor Adriano, com quem já tive a oportunidade de participar de outros eventos, inclusive presencialmente na Paraíba, e o professor Salos. É uma satisfação imensa. E aí eu não preparei nenhum, como o tempo é um pouco curto, eu acabei não preparando nenhum material de apresentação, porque eu prefiro falar de maneira bem simples, assim, a ideia que será abordada no artigo que eu pretendo escrever para ser publicado na obra decorrente desse evento, né? Então, quando a gente fala sobre a questão da definição da parentalidade na autoinseminação, eu acho importante a gente começar a falar da base do assunto, que, na verdade, é a questão da liberdade de planejamento familiar, que é um direito constitucionalmente assegurado na Constituição Federal e que consagra, e é uma forma, né, de expressão da autonomia privada, que, entre outras coisas, acaba repercutindo na liberdade da pessoa, do indivíduo ou da entidade familiar de concretizar um projeto parental. E aí essa temática da liberdade de planejamento familiar, ela é regulamentada na Lei 9.263 de 96 e considerado um direito de todo cidadão. Inclusive, na legislação é até mais abrangente, porque na Constituição fala num direito do casal, e a lei específica fala que é um direito tanto do casal, mas também do homem e da mulher, singularmente considerados, né? E ele compreende um conjunto de ações para a regulamentação da fecundidade, o que implicaria, né, reconhecer o direito de iguais direitos de constituição, limitação e de aumento da prole pelo casal e pelos indivíduos. E aí, só que o que acontece é que muitas vezes esse projeto parental ele acaba ficando vulnerado, né? As pessoas elas podem, não por uma escolha pessoal, mas por causas estranhas, ficarem impossibilitadas de dar concretização a esse desejo de ter filhos. E isso pode acontecer por várias circunstâncias, desde fatores físicos a fatores biológicos decorrentes de infertilidade ou de esterilidade, mas também com relação ao estado civil, então a pessoa sozinha, que não tem um parceiro, ou a orientação sexual, no caso dos casais homoafetivos, e até a questão da própria identidade de gênero, porque por mais que muitas vezes a questão da identidade de gênero reflete na própria escolha daquela pessoa que mudou o seu gênero, de não se ver no estado gravídico, enfim, então isso também acaba muitas vezes deixando esse projeto parental vulnerado. E aí, uma alternativa, né, uma solução a essa vulnerabilidade é justamente a reprodução humana assistida. Então, no caso da reprodução humana assistida, a gente tem um procedimento realizado mediante assistência de um profissional de saúde, em que há ou a substituição da relação sexual por procedimentos
médicos, científicos, terapêuticos, que fazem com que, né, cirúrgicos, hormonais também, biológicos, que com uso, inclusive se for necessário, de material genético de terceiro, estranho àquele projeto parental. E aí, esse terceiro, justamente por ser um estranho ao projeto parental, a sua identidade, como regra, ela é mantida em sigilo, em segredo dos doadores, assim como quem recebeu o material genético do doador também não recebe informações sobre o destino daquele material. Só que o que acontece é que a reprodução humana assistida, além de outros fatores, esbarra num alto custo financeiro. E isso faz com que uma grande parcela da população ela fique à margem do acesso a esse tipo de procedimento. Mesmo que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele ofereça. Porque, na verdade, a gente tem um grande problema que poucos hospitais oferecem as técnicas em si de tratamento. Além disso, ela está limitada a questões de infertilidade e, além disso, existe uma longa demora para que os pedidos deferidos, né, as pessoas habilitadas, elas efetivamente venham a concretizar o seu projeto parental. Então, por mais que haja uma previsão na legislação que regulamenta o Sistema Único de Saúde, ela não atende à demanda ou a todas as hipóteses em que esse projeto parental ele fica vulnerado. E aí, uma alternativa a esse empecilho financeiro é justamente as pessoas se submeterem ao que a gente chama de inseminação caseira ou autoinseminação. E esse procedimento ele tem uma característica interessante, porque o sêmen de um doador, ele é de um doador conhecido, ele é coletado em um ambiente doméstico, né, doméstico e introduzido no corpo de uma mulher, de uma receptora, por ela própria, ou com auxílio de uma outra pessoa, mas que também normalmente não tem conhecimentos médicos para tal fim, e não há qualquer controle sobre esse material genético ou a sua implantação. Inclusive, a própria ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela emitiu uma nota não recomendando a autoinseminação justamente por causa dos riscos que esse procedimento gera, tanto a gestante quanto a própria prole decorrente dele. Só que o que acontece? A gente, quando está falando, além dessas questões relativas à saúde, existe uma repercussão jurídica que também precisa ser um pouco melhor delineada, que não é objeto de tratamento na nossa legislação. Porque o que acontece? Normalmente, quando as pessoas fazem a autoinseminação ou inseminação caseira, é comum se realize, ainda que de forma verbal, um contrato de geração de filhos, e este contrato tem uma cláusula peculiar, que geralmente é a cláusula em que o doador ele abdica de qualquer pretensão em relação à parentalidade. Então, ele diz, não quero ser pai, e, além disso, ele também, por abdicar dessa parentalidade, ele fica, teoricamente, isento de responsabilidades existenciais e patrimoniais decorrentes do vínculo biológico que existirá. Só que a questão é a seguinte: quando o nosso ordenamento jurídico, no único dispositivo do Código que trata sobre o assunto, que é o artigo 1597 do Código Civil, fala da utilização de material genético de terceiro, fica claro que a construção do projeto parental, segundo uma interpretação desse dispositivo, ele ficará restrito ao autor, à autora ou autores do projeto parental, e não haverá qualquer tipo de vinculação com o doador, inclusive pelo próprio sigilo em relação às suas informações. O problema que se coloca diante da autoinseminação, da inseminação caseira, é saber se o fato do doador ser uma pessoa conhecida, né? Na verdade, não é que se precisa ser próxima, mas a pessoa conhece a identidade, que o procedimento é feito na presença de todos. Normalmente, o procedimento é feito a fresco,
né, inserindo o material genético logo após a sua coleta, e então saber se a ausência desse sigilo quanto à identidade do doador, ele seria capaz de impedir ou efetivamente dar efetividade a essa cláusula de isenção de responsabilidade. Então, a questão é, será que depois de realizado o procedimento de autoinseminação, em um futuro, a utilização desta forma de construir o projeto parental poderia levar à propositura de uma ação visando o estabelecimento da parentalidade, seja por iniciativa do próprio doador, da pessoa ou do casal receptor do material genético, ou do próprio filho assim gerado? Isso tudo, a intenção será responder essa pergunta na perspectiva da proteção dos direitos da criança e do adolescente na esfera familiar. Ou seja, na verdade, será a discussão a respeito do efetivo cumprimento daquela cláusula de responsabilidade, não só pelas partes contratantes, mas também pelo próprio filho gerado a partir da autoinseminação. E encerro aqui a minha apresentação e fico à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida sobre o assunto. Professora Patrícia, brilhante como de costume. Eu até, doutor Salos, peço aqui a gentileza de tomar a palavra, que infelizmente eu recebi, e seja uma mensagem privada agora, nos solicitando para encaminharmos o fim do painel, para fazermos o fim do próprio evento. O encerramento vai acontecer na sala A, portanto, estariam todos convidados, inclusive, a fazer essa participação. Não é? Então, adoraremos, Patrícia, não tenha dúvida, continuar esse debate em outras ocasiões, em outras esferas, leremos seu trabalho a respeito disso, com mais ainda afinco, não é? E agradeço muitíssimo, peço desculpas por ter que realmente dar esse encaminhamento nesse momento, mas é uma instrução que nos chega, e meus agradecimentos muito sinceros a todos os participantes, vocês que contribuíram conosco, professor Salos, pela gentileza de dividir comigo esse espaço, claro, ao Instituto, ao professor Fábio, pela enorme gentileza também de nos conceder a possibilidade dos debates. Passo a palavra ao professor Salos para o encerramento e, mais uma vez, abraços e muito obrigado a todos e a todas que participaram. Bom, muito obrigado também, professor Adriano. Agradeço a todos os presentes e todas as pessoas que enviaram os trabalhos, né, que apresentaram os trabalhos. Eu acho que foi muito interessante para nós ouvirmos tantos trabalhos diversos, diferentes, né, justamente porque o nosso tema, ele lida com toda essa diversidade envolvendo as novas tecnologias. Então, agradeço também ao Iberojur, agradeço à Universidade Rei Juan Carlos, que justamente com parceria do Iberojur, proporcionou esse nosso evento. Agradeço a parceria do professor Adriano pela coordenação exemplar do nosso simpósio e agradeço, sobretudo, a coordenação do Iberojur, que está lá, neste momento, na Espanha, juntamente com a pessoa do Léo. Muito obrigado. E podemos fazer um encerramento, então. Não há problema. Eu acredito que... Léo, nós podemos encerrar ou nós iremos passar diretamente para a sala de encerramento do evento? Podem dizer algumas palavras, se quiserem, doutor Salos, e depois podem prosseguir para a sala A. Eu, entretanto, vou encerrar a gravação. Perfeito. Nós podemos todos entrar no link da sala A. Obrigado. Perfeito, perfeito. O link que está, inclusive, na programação. Isso, no programa, exatamente. Perfeito, então. Olha, muito obrigado. Então, pessoal, eu acredito que tivemos um ótimo simpósio, agora, sobretudo, neste último artigo, né? Na verdade, é um resumo. Muitas inquietações, assim, eu particularmente tive, a questão da autoinseminação, né? Me fez pensar bastante sobre, e, de qualquer maneira, muito obrigado a todos. Acredito que agora nós vamos passar, então, para o link, então, do evento, da encerramento do evento, que está no programa final, tá bem? Muito obrigado a todos. E, Léo, pode parar a gravação, não há problema algum.